Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, já os ministros dirigindo seus respectivos lugares para a retomada dos trabalhos de hoje. Na verdade, não a continuação, mas já que foi encerrada a sessão extraordinária da manhã e agora o início da sessão ordinária da tarde desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, que, como sempre, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 18ª sessão extraordinária, realizada em 24 de maio de 2017. Presidente da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 2 recursos extraordinários com repercussão geral e iniciou o julgamento de um terceiro. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário os graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário de Brasília e Universidade Salgado de Oliveira Universo, de BH. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Senhores ministros, eu vou fazer o pregão do recurso extraordinário, que é o item 1 da pauta de hoje, juntamente com o de número 4 da pauta de hoje, o primeiro da relatoria do ministro Dias Toffoli, o segundo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, por se cuidarem de recursos extraordinários que têm o mesmo objeto. Então, para melhorar os trabalhos, eu daria a palavra ao relatório do ministro Dias Toffoli e do ministro Lewandowski, as sustentações orais das partes nos 2 casos, e, na sequência, teríamos, então, os votos do ministro Dias Toffoli e do ministro Lewandowski, e colheria os votos já dos 2 recursos. Com isso, nós teríamos, talvez, uma melhor organização dos trabalhos. E, portanto, faço o pregão de cada qual dos recursos. Todos 2 têm repercussão geral. Recurso extraordinário 656-089, procedente de Minas Gerais, sendo relatado pelo ministro Dias Toffoli, de que é recorrente Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e recorrida à União. E o segundo é o recurso extraordinário 599-309, procedente de São Paulo, sendo relator o ministro Ricardo Lewandowski, neste caso, recorrente Lloyds Bank e recorrida à União. Inicialmente, eu confiro a palavra ao ministro Dias Toffoli para o relatório, após o que o ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência, faria o relatório do recurso extraordinário 599-309. E, na sequência, ouviríamos, como eu disse, todas as sustentações orais dos 2 casos. Tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Obrigado, senhora presidente. Faço um resumo do relatório, que Vossas Excelências já receberam, inclusive com o voto no dia de ontem. Mercantil do Brasil Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos interpõe recurso extraordinário com fundamento na alínea A do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Omito a leitura da ementa. Alega a recorrente que está em julgamento a constitucionalidade do artigo 18 da Lei 10.684 de 2003, que determinou o aumento da alíquota da COFINS de 3% para 4% para as pessoas jurídicas listadas nos parágrafos 6º e 8º do artigo 3º da Lei 9.718 de 1998. Segundo seu entendimento, não há precisão a respeito de quais são as empresas que compõem o grupo de instituições financeiras. Afirma que o legislador, no caso, valeu-se de medida de comparação, atividade econômica,
que seria, então, vedado pelo artigo 150, inciso 2 da Constituição. Sustenta ainda não haver na lei o elemento indicativo da medida de comparação. Sustenta ser equivocado supor que o faturamento de uma instituição financeira seja distinto do faturamento de uma empresa industrial ou comercial. Aponta, além disso, não existir equivalência entre os conceitos de faturamento e de lucratividade. Conta que o acórdão recorrido se limitou a uma análise puramente formal descritiva da igualdade, quando o caso reclama, a todas as luzes, uma análise da igualdade em sua perspectiva material. De sua ótica, qualquer distinção que se fundar única e tão somente na ocupação profissional ou na função exercida, atividade econômica, pelos contribuintes, será sempre contrária à Constituição, em razão do disposto no artigo 150, inciso 2 do texto constitucional. Argumenta que o parágrafo 9º do artigo 195 da Carta, introduzido pela emenda 20 e alterado pela emenda 47, deve ser interpretado nesse sentido, sob pena de ser considerado inconstitucional. Conforme a sua compreensão, a folha de salários, o faturamento e a receita não são suficientes à inferência de potencialidade econômica. Assinala que a tributação diferenciada em razão de atividade econômica somente é possível se a diferenciação estiver estribada em maior capacidade contributiva e, ainda assim, por meio de contribuição cujo fato gerador traduza capacidade contributiva, ou seja, por meio de CSLL. Defende ser necessário observar a equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social e que a solidariedade não poderia suplantar outros princípios igualmente albergados na Constituição Federal. Diz, por fim, não ser possível diferenciar contribuintes para impor-lhes maior carga tributária sem um critério jurídico e constitucional válido. Nas contrarrazões, alega a União que o Tribunal de Origem negou provimento ao apelo inicialmente pela inviabilidade do mandado de segurança, o que não teria sido contestado pelo recorrente, razão pela qual requer a aplicação da súmula 283 da Corte. Refere ser inadequada a via mandamental eleita, entende ser legítimas as alterações promovidas pela medida provisória 107 de 2003 e pela Lei 10.684 de 2003 na COFINS, pois a Lei Complementar 70 de 91 é materialmente ordinária. Menciona que a majoração de alíquota é resultado da própria Lei 10.684 e não da conversão da referida medida provisória. Entende não haver violação do artigo 246, acrescentado pela emenda 6 de 95, redação dada pela emenda 32 de 2001. Expõe não existir ofensa à isonomia, pois todos os contribuintes que se encontram em situação semelhante neste caso estão sujeitos às mesmas normas impositivas em relação a COFINS. Conta que a norma legal impugnada representa a concreção do artigo 195, parágrafo 9º da Carta. Na sessão de 2 de fevereiro de 2012, o plenário virtual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional tratada nestes autos. Opinou a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos, pelo desprovimento do recurso, e esse, então, é um resumo do relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski para proferir o seu relatório. Pois não. Antes de iniciar o relatório, eu queria comunicar aos eminentes pares que fiz distribuir o meu voto apenas agora, porque entendi que talvez não desse tempo para julgarmos este recurso do qual eu sou relator, mas Vossas Excelências já o têm em mesa, e já o fiz agora ao ministro Marco Aurélio também, que não concorda em receber antecipadamente o voto. Eu vou fazer um resumo do relatório, senhor presidente. Trata-se de um recurso extraordinário interposto pela Lloyds Bank, ou pelo Lloyds Bank, PLC, com base no artigo 102.3a da Constituição da República, contra acórdão da 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Eu me dispenso de ler a ementa, com a vênia dos eminentes pares, para dizer que o TRF da 3ª Região considerou constitucional o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 7.787, que estabeleceu uma contribuição adicional de 2,5% à contribuição previdenciária de 20% incidente sobre a folha de salários de instituição financeira
previsto no artigo 3º. Bom, etc. Aqui, o recorrente alega que a decisão recorrida contrariou os artigos 5º caput e 1, 145, parágrafo 1º, 152, 194, 5, bem como o artigo 195, 1 e parágrafo 5º, todos da lei maior. O banco recorrente, em síntese, sustenta que a matéria em discussão possui repercussão geral e alega no mérito a inconstitucionalidade deste dispositivo, que veio a lume antes da promulgação da Emenda Constitucional 20 de 1998, e a alegação da recorrente é que o dispositivo legal foi editado em violação aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, afrontando, ademais, o principal postulado que deve nortear a Seguridade Social, qual seja o da correspondência entre o custeio do sistema previdenciário e os benefícios assegurados àqueles que o mantêm. Nós reconhecemos a repercussão geral em 27 de 8 de 2011, na sequência, a PGR opinou pelo desprovimento do recurso, e este é o singelo relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Pelo recorrente do recurso extraordinário 659-089, Mercantil do Brasil Financeira, falará o doutor Marco Túlio Fernandes Ibrahim. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, colegas, procuradores, servidores, alunos aqui presentes, boa tarde. Inicialmente, gostaria de fazer uma distinção importante entre o caso que estou a defender e o caso que vai ser julgado em conjunto. Nesse caso, como muito bem relatado, se refere à majoração da COFINS especificamente para as instituições financeiras. As pessoas jurídicas, em geral, no Brasil, recolhem a COFINS cumulativa a 3%, e as instituições financeiras, por força do artigo 18 da Lei 10.685, recolhem a 4%. Já o caso relatado por Sua Excelência, senhor ministro Ricardo Lewandowski, se refere ao adicional de 2,5% também para as instituições financeiras. A distinção é relevante porque parte da argumentação da recorrente, nesse momento, se volta contra a especificidade do fato gerador do tributo, que, no entender da recorrente, faz toda a diferença conforme se passa a expor. Então, se inicia com essa observação para que ela seja levada em consideração por Vossas Excelências. O objetivo, então, é demonstrar o porquê da declaração de inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 10.685, que majorou as contribuições a COFINS para as instituições financeiras. Para tanto, farei duas principais observações, dois principais argumentos e, portanto, dividirei minha sustentação em duas partes. A primeira parte pretende demonstrar, inicialmente, que o parágrafo 9º do artigo 195, que permite a diferenciação das contribuições sociais com base no segmento econômico do contribuinte, deve ser interpretado e aplicado em conjunto, em consonância com o artigo 150, inciso 2 da Constituição, que traz, como Vossas Excelências bem sabem, o princípio da igualdade. Essa é a premissa para a conclusão que vem em seguida, a segunda parte da sustentação, no sentido de que o artigo 18, ao determinar a discriminação em relação a COFINS no que toca às instituições financeiras, apesar de, à primeira vista, estar de acordo com o parágrafo 9º do artigo 195, não está de acordo com o princípio da igualdade, no artigo 152 da Constituição. E se esses princípios se esses artigos devem ser aplicados em conjunto, há problema de inconstitucionalidade. Bom, iniciando a primeira parte, eu peço licença aqui para dividir com Vossas Excelências uma experiência pessoal. Na primeira oportunidade que estive presente nesta Corte Superior, eu tive a satisfação de assistir Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, ainda como advogado, sustentar em causa tributária que envolvia o ISS e as atividades de leasing. Em determinado momento, Vossa Excelência proferiu que direito era integridade, de forma bastante eloquente.
Eu já conheci a lição de Dworkin, mas o contexto da sentença e a maneira como ela foi proferida me fez entender bem o conteúdo dessa sentença, de que o direito, quando é integridade, é um direito que deve ser coerente, deve ser uno, é um direito e que, em toda a sua aplicação, deve levar em consideração todos os dispositivos do sistema jurídico, principalmente da Constituição. E essa afirmação é fundamental, no presente caso, justamente porque o parágrafo 9º do artigo 195, que à primeira vista autoriza a discriminação das instituições financeiras, deve ser aplicado em conjunto com o princípio da igualdade. Até porque o princípio da igualdade é a limitação constitucional ao poder de tributar. E dessa forma, conforme a jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal, é cláusula pétrea, é direito garantia fundamental e não pode ter sido alterado ou suprimido pelo parágrafo 9º do 195, que foi instituído na Constituição, foi inserido na Constituição via emenda constitucional 20 de 98. Não é preciso expor aos senhores, a vossas excelências, o conteúdo do princípio da igualdade. A igualdade traz uma necessidade de tratamento, que vai ser um tratamento desigual para desiguais ou equiparado para aqueles na mesma situação, e é também sabido que a igualdade, o princípio, enquanto norma, exige um critério que seja compatível com o objetivo da desigualação. Em direito tributário, a desigualação ou a equiparação é feita justamente para fazer com que os contribuintes recolham os tributos na medida de suas capacidades contributivas. Quem é mais capaz paga mais, quem é menos capaz deve pagar menos. O critério, portanto, é a capacidade contributiva. De acordo, então, com o princípio da igualdade aplicado em matéria tributária, a diferenciação, a discriminação dos contribuintes deve ser feita com base na capacidade contributiva. Ou seja, a igualdade tributária exige uma discriminação pautada nesse critério específico. E o porquê dessa observação, e aqui eu passo a concluir essa primeira parte. A aplicação do parágrafo 9º do artigo 195, que autoriza a discriminação com base no setor econômico, no segmento econômico, deve ser aplicada junto com a igualdade, o que significa que essa discriminação com base no setor econômico só será constitucional se ao mesmo tempo significar uma discriminação pautada, justificada na capacidade contributiva. Eu repito, os dois dispositivos devem ser aplicados em conjunto. E qual é a importância da aplicação em conjunto? Porque o artigo 18 da Lei 10.865, a partir do momento em que ele discrimina as instituições financeiras, ele pode estar de acordo isoladamente com o parágrafo 9º do artigo 195, porque esse permite a diferenciação com base no setor econômico. Mas, se ele não estiver de acordo com a igualdade tributária, se essa discriminação não for justificada na capacidade contributiva, haverá inconstitucionalidade. E, no caso, há sim inconstitucionalidade, porque a discriminação do artigo 18 não está pautada na capacidade contributiva. E, para tanto, pelo menos duas razões podem ser expostas, e aqui eu chego à segunda parte da sustentação, a fim de demonstrar, de fato, que essa discriminação, por mais que possa estar de acordo com o parágrafo 9º do 195, não está de acordo com o princípio da igualdade. A primeira razão, e mais importante, está justamente na natureza específica da COFINS. Para a graduação de tributos com base na capacidade contributiva, é necessário que o fato gerador do tributo, que a base de incidência, que aquela riqueza tributável, expresse e manifeste capacidade contributiva. É importante, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, em voto de questão similar a respeito do adicional de 2,5% aplicado às instituições financeiras, mas pós-emenda 2098, já foi examinado por essa corte, por esse plenário, fez uma observação interessante em seu voto, no sentido de que a capacidade contributiva é aferida a partir, à luz, a expressão é essa, do fato gerador específico do tributo. E isso, de fato, é muito relevante para o caso, que a capacidade contributiva, ela deve ser aferida, ela deve ser manifestada no tributo para que ele possa ser graduado de acordo com ela. O problema é que na COFINS, e aí está o ponto, a diferenciação deste caso com os demais, a COFINS incide sobre faturamento. E o faturamento não expressa capacidade contributiva. Essa afirmação já é conhecida, mas uma explicação breve
com fins de didática é necessária. Um faturamento grande não necessariamente significa uma grande capacidade contributiva, simplesmente porque esse faturamento grande pode estar acompanhado de uma grande despesa. Ao mesmo tempo que um faturamento relativamente baixo não necessariamente significará baixa capacidade contributiva. Se aquela empresa em específico tiver um custo operacional muito mais baixo, ela terá uma capacidade contributiva maior. Ou seja, no caso da COFINS, por incidir sobre faturamento, a capacidade contributiva não é aplicável no sentido de não se poder graduar o tributo com base nela. E se não há manifestação de capacidade contributiva no fato gerador da COFINS, a diferenciação do tributo com o objetivo de pretensamente arrecadar mais pode significar, na verdade, a violação do próprio princípio, da própria capacidade contributiva. Então, é justamente porque o faturamento não expressa capacidade contributiva, é que a COFINS, a discriminação nesse caso, feita pelo artigo 18, não pode ser aplicada à sua realidade. É por isso que a discriminação nesse caso, feita pelo artigo 18 da Lei 10.085, é uma discriminação injustificada e, portanto, atentatória ao princípio da igualdade. E há uma segunda razão, que deixa muito claro também por que essa discriminação, no caso da COFINS, ela é injustificada. Olhando para as instituições que foram apontadas no artigo 18 da Lei 10.085, percebemos contradições, contrariedades. Percebe-se contradições, contrariedades que impedem a verificação objetiva de que todas aquelas empresas possuem uma mesma capacidade contributiva ou que possuem capacidade contributiva superior a justificar uma tributação superior. No artigo 18, vê-se, além de grandes bancos comerciais, vê-se também pequenas cooperativas de crédito, vê-se também empresas financeiras de atuação regional, como é a hora recorrente. Além disso, com o artigo 18, percebe-se também que essas empresas não necessariamente têm capacidade contributiva maior que outras empresas nacionais, de outros setores econômicos. Uma pequena cooperativa de crédito, muito provavelmente, não terá a mesma capacidade contributiva que uma grande petroquímica. Ou seja, as empresas, as instituições financeiras estabelecidas, arroladas no artigo 18, não necessariamente têm a capacidade contributiva superior para justificar a tributação superior. E essa verificação, essa dúvida, já é suficiente a se entender que a discriminação, no caso, não é legítima, não é justificada e, portanto, atentatória atentatória ao princípio da igualdade. Por fim, ainda há uma terceira razão que demonstra que a discriminação, no caso da COFINS, também é injustificada. Deve-se lembrar que, quando a edição da Lei 10.865, com o artigo 18, nenhum estudo, nenhum documento foi oficialmente publicado, produzido, de forma a justificar uma pretensa superioridade, superior capacidade contributiva dessas instituições financeiras apontadas naquele dispositivo. Não houve justificação dessa tributação diferenciada. Vossas Excelências poderiam dizer que a justificação não é necessária para a criação ou majoração de tributos. Mas essa questão deve ser pensada e ela deve ser refletida sobre o aspecto de que estamos a tratar de uma contribuição que é finalística, cujas receitas são destinadas a uma finalidade específica. Essa questão torna evidente a necessidade de uma justificação para o aumento da receita, arrecadada. Mas essa justificação do aumento para as instituições financeiras, ela não foi trazida por nenhum meio. Não há documento oficial, não há notícia. E com essa afirmação, deve-se ter em mente que a tributação, a majoração da tributação, ela não deve ser feita, então, com base no senso comum. De fato, o senso comum, e aqui caminho para o encerramento da sustentação, de fato, o senso comum aponta que as instituições financeiras, elas têm uma maior lucratividade, uma maior capacidade contributiva.
No entanto, o senso comum não é suficiente para a violação a um direito como é o direito ao tratamento igualitário em matéria tributária. É necessário, tecnicamente, saber se aquelas instituições previstas no artigo 18, de fato, tinham capacidade contributiva superior às demais empresas nacionais a autorizar uma tributação diferenciada. Mas essa prova, essa motivação, não foi feita quando da instituição do artigo 18. Por fim, encerrando já a sustentação, deve-se mencionar que este Supremo Tribunal Federal, como certamente é de conhecimento de Vossas Excelências, já tem jurisprudência contrária pela constitucionalidade a respeito de questões similares. Já analisou o adicional de 2,5% para as instituições financeiras. As instituições financeiras recolhem as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários em patamar superior e já analisou também por suas turmas a CSLL, a contribuição sobre o lucro, que também é recolhida de forma diferenciada pelas instituições financeiras. Em todos os casos, se entendeu pela constitucionalidade. Por que este caso é diferente? E aqui eu encerro a sustentação voltando à parte dela. Esse caso é diferente porque aqui o faturamento, que é a base da COFINS, não expressa capacidade contributiva. E é essa diferenciação, juntamente com a necessidade de aplicação do princípio da igualdade, juntamente com o parágrafo 9º do 195, que faz com que o presente recurso extraordinário deva ser provido com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 10.865. Com essas razões, então, eu agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e, para se manifestar pela União neste caso, eu convido o Procurador da Fazenda Nacional, Miquerlan Chaves Cavalcante, e vou depois dar a palavra ao outro, porque os argumentos apresentados são diferentes, e os procuradores da Fazenda também se inscreveram diferentemente. Tem a palavra a Vossa Excelência também por até 15 minutos. Excelentíssima Ministra Presidente, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, demais ministros, relatores, Ilustríssima Assessora-Chefe desse plenário, Excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustríssimos caros colegas advogados públicos e privados aqui presentes, os amigos que nos assistem pela TV Justiça e pelas redes sociais. A Fazenda Nacional vem à tribuna nesta tarde, para defender um precedente robusto desta Corte. Precedente de extrema relevância, não só pela sua atualidade, mas também por ter sido adotado à unanimidade de votos. Em 30 de março do ano passado, esta Corte se debruçou sobre o tema 204 de repercussão geral, ministros. Tanto lá como aqui, são matérias em tudo assemelhadas. Obrigado. A Fazenda Nacional elencará, então, 3 características que aproximam o presente caso concreto daquele caso julgado há pouco mais de um ano e apresentará também 3 aspectos, digamos, macroeconômicos que confirmam o acerto daquela decisão. Percebam, tanto lá como aqui foi julgado uma alíquota diferenciada para o segmento econômico de instituições financeiras. Tanto lá como aqui, a contribuição que se discutia era uma contribuição destinada ao custeio da Seguridade Social, lá incidente sobre a folha de salários, aqui trata-se da COFINS. Tanto lá, naquele precedente do tema 204, como neste caso concreto, nós temos uma lei que instituiu esse diferencial a maior, posterior à emenda constitucional número 20, autorizativa indiscutivelmente disso. Mas não é o fato de estar previsto na emenda constitucional 20 e a lei ser posterior que foi o motivo determinante daquela decisão adotada. O que consignou-se naquela assentada, ministra presidente, foi que era permitido, sim, um diferencial de alíquota maior para instituições financeiras em razão da solidariedade no custeio da Seguridade Social, não só por isso, pela robusta capacidade contributiva e respeito à isonomia quando comparam-se instituições financeiras com os demais segmentos econômicos. Nós teríamos uma mera isonomia formal se estipulássemos alíquotas
iguais para todos os contribuintes dos diversos segmentos econômicos, quando, na verdade, a alíquota diferenciada prestigia, sim, uma capacidade contributiva robusta desse segmento econômico, que aí já adentro na parte final da nossa sustentação, para elencar essas três características que comprovam essa efetiva capacidade econômica diferenciada do segmento das instituições financeiras. Percebam, nós fizemos circular entre Vossas Excelências um roteiro de sustentação que trouxemos alguns dados em anexo. Do ano passado para cá, do julgamento anterior para esse, o Brasil ocupava, naquela assentada, o 3º lugar em spread bancário. Pode ser associado facilmente ao lucro que os bancos têm, extremamente alto na economia brasileira. Ali o Brasil ganhava medalha de bronze. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil passou a ocupar, nesse curto espaço de tempo, a 1ª posição. Também assintomático dessa robusta capacidade econômica das instituições financeiras, podemos comparar, fazendo um corte, por exemplo, a partir do ano de 2014, quando a crise se agravou mais em nosso país, comparando as empresas que foram submetidas a falências, que tiveram falências decretadas, e empresas que tiveram recuperações judiciais deferidas, com as instituições financeiras que se submeteram, nesse mesmo período, ao procedimento de liquidação extrajudicial a cargo do Banco Central, porque, percebam, elas se submetem como um setor particularizado a uma diversa série de regulamentações, das quais a distinção tributária que estamos aqui fazendo é a ponta de um iceberg de uma série de distinções em termos regulatórios, em termos de controle feito por autoridades estatais, notadamente Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, uma série de órgãos reguladores. Então, comparando esses dados, e percebam, é de difícil comparação, porque a capacidade econômica das instituições financeiras é tão robusta, tão grande, que ainda que pegássemos, como efetivamente pegamos nessa comparação, os maiores contribuintes levantados pela Serasa Experian e confrontássemos com as instituições financeiras submetidas à liquidação extrajudicial, nós teríamos ainda uma disparidade da capacidade econômica tão grande das instituições financeiras. Percebam que os 4 maiores bancos brasileiros equivalem ao PIB de aproximadamente 75 países do globo terrestre. O segmento das instituições financeiras fatura mais do que todos os demais segmentos na economia brasileira. Então, percebam que uma grande forma, uma forma fácil de se demonstrar a capacidade diferenciada é ver como essas empresas enfrentaram um período de crise. Percebam, falências decretadas de empresas de grande porte, 177 de 2014 para cá. Recuperações judiciais deferidas, 617. No mesmo período, instituições financeiras, 9. 9 instituições financeiras passaram por alguma série de dificuldades, talvez administrativas e nem mesmo econômicas. Um outro ponto, para finalizar, ministra, se refere à questão de uma alegação no recurso extraordinário de que estaria havendo um rompimento da equidade no custeio, haja vista que as instituições potencialmente contribuiriam com a alíquota maior, que é apenas 1% maior do que os demais segmentos, e teriam o mesmo benefício. Mas percebam, se olharmos a tabela de riscos de acidente de trabalho, veremos que nesse segmento é extremamente comum que doenças incapacitantes ocorram a este segmento, fazendo com que diversos participantes desse setor tenham índice de risco de acidente de trabalho comparáveis a qualquer indústria de grande incidência de acidentes de trabalho. Levando em consideração que o índice máximo é 3%, por exemplo, um banco comercial tem o mesmo índice de 3%. São doenças como lesões por esforços repetitivos, LER, DOT, doenças psíquicas, tamanha a cobrança por lucratividade e resultados. Então, tudo isso, também por isso, demonstra-se que uma instituição financeira pode demandar tanto ou mais a previdência social e da seguridade social, mais amplamente falando, do que como qualquer outro contribuinte,
ou mais do que qualquer outro contribuinte. De forma que, sem querer tolher qualquer discussão, mas a tese que a Fazenda defende é de que não ofende a Constituição Federal de 88, a previsão de alíquota diferenciada da COFINS para as instituições financeiras e equiparáveis. Então, são essas as considerações pelas quais a Fazenda Nacional pede o desprovimento do recurso extraordinário da contribuinte. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Léo Krakowiak a falar pelo recorrente Lloyds Bank, no recurso extraordinário 599.309. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Excelentíssima Presidente, excelentíssimo ministro relator, eclésio plenário, doutor Procurador-Geral da República, ilustres advogados da Fazenda Nacional. Trata-se, no caso, de recurso extraordinário contra acórdão tirado nos autos de mandado de segurança, impetrado a fim de afastar a cobrança de adicional de 2,5% sobre a folha de salários de outubro de 1989, instituído pelo parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 77.8789, anterior ao advento da Emenda Constitucional número 2198. Fundamentou-se o mandado de segurança no fato de que estaria havendo violação ao artigo 5º, caput, inciso 1º, e artigo 152º da Constituição Federal, violação ao princípio da capacidade contributiva inscrito no artigo 145, parágrafo 1º, e equidade na forma de participação no custeio da Previdência, inscrito esse princípio no artigo 194, 5º da Constituição Federal. O acórdão recorrido manteve a sentença denegatória de primeira instância e afirmou que, no caso, não haveria violação ao princípio da isonomia, como tampouco à capacidade contributiva, aduzindo ainda que, no caso concreto, o fundamento de validade da exigência se encontraria no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 20 de 98. E mais, Sua Excelência, o relator do acórdão recorrido, esclarece que, muito embora a impetração tenha ocorrido muito antes do advento da emenda, ela se aplicaria ao caso concreto, porque, na verdade, nada mais fez do que normatizar uma situação já consolidada em nosso sistema jurídico. Muito bom. Tem-se conhecimento, sem dúvida, do decidido por esse plenário do recurso extraordinário 598.572, da relatoria do ministro Fachin, pelo qual foi assentado o tema 204 da sistemática de repercussão geral. É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades elas legalmente equiparáveis após a emenda 20 de 98. Vale dizer, esse plenário ressalvou expressamente que o que havia sido decidido dizia respeito ao período posterior ao advento da Emenda Constitucional 20 de 98. Portanto, o que se discute no caso concreto não foi atingido por aquela decisão. Vejam, na verdade, o que sustenta o acórdão recorrido é que esta emenda constitucional ela teria efeito interpretativo, efeito declaratório e não inovador. Ora, é sabido que, por força do artigo 60 da Constituição Federal, o processo requerido para aprovação das emendas constitucionais é um processo de grande elaboração. E, no dizer de José Afonso da Silva, é o processo pelo qual se viabiliza a possibilidade da reforma da Constituição Federal. Ora, não teria sentido que uma norma viabilizada por meio de emenda à Constituição, viesse a lume apenas e tão somente com efeito declaratório ou interpretativa. A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo previsão expressa, são firmes no sentido de que as emendas constitucionais
sempre tem efeito inovador e não meramente interpretativo. Esse entendimento é antigo nessa Corte. Já o ministro Jaci Falcão, na representação 875 da Guanabara, e o ministro Moreira Alves, no agravo regimental, em agravo de instrumento 258337 de Minas Gerais, já assentou que não existe a possibilidade, salvo disposição expressa, de uma emenda constitucional valer em termos meramente declaratórios. Segundo, no caso, o Poder Executivo encaminhou para o Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional número 33, que deu origem à emenda constitucional número 2098, acrescentando ao artigo 195 da Constituição um novo parágrafo com a seguinte redação: as contribuições sociais previstas no inciso 1º deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da natureza da atividade econômica ou da utilização intensiva da mão de obra. Importante ressaltar que, naquela oportunidade, a justificativa para a introdução desse parágrafo evidencia o caráter inovador do parágrafo 9º mencionado, então parágrafo 3º. Dizia a justificativa: no que se refere ao parágrafo 3º do artigo 195, na presente emenda, o objetivo é atender ao princípio da flexibilização, abrindo-se a possibilidade de diferenciar alíquotas e bases de cálculo em razão da natureza econômica do contribuinte ou emprego mais intensivo da mão de obra. Ou seja, antes do advento da emenda número 20 de 98, era inflexível a Constituição quanto à impossibilidade de diferenciação de alíquotas e bases de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador em razão da natureza da atividade econômica do contribuinte. E nem se invoque, no caso, o princípio da capacidade contributiva para sustentar a constitucionalidade da exigência, sobretudo no período anterior à emenda constitucional número 20. Isso porque o texto da Constituição de 88, no artigo 145, parágrafo 1º, só se refere a impostos e expressamente não fazendo qualquer menção quanto à possibilidade de aplicação desse princípio às contribuições. Ademais, se fosse esse o verdadeiro fundamento do adicional em questão, ele jamais poderia ter sido aplicado a todas as empresas que se dedicam a um determinado ramo de atividade econômica, ainda que tenham prejuízo, deixando de lado empresas de grande porte, grande poder contributivo. Vale dizer, se as empresas todas de um segmento, mesmo com prejuízo, estão sujeitas a essa incidência, é evidente que estaria havendo violação ao princípio da capacidade contributiva. Igualmente, não se invoque o princípio da isonomia, porque o artigo 150º veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional. A alteração só surgiu, efetivamente, com o advento da emenda 20. Por outro lado, esse Supremo Tribunal sempre reconheceu o caráter inovador das emendas constitucionais e a impossibilidade de retroação, salvo referência expressa. Nesse sentido, julgados do ministro Rafael Maier nos recursos extraordinários 108.872 e 108.803 e de Célio Borja, na ação originária 326 do Pará. O Supremo Tribunal sempre decidiu no sentido de que no nosso sistema jurídico não existe a constitucionalização superveniente. O que se assegura é que o advento de uma emenda constitucional não constitucionaliza uma violação à Constituição e, pelo contrário, ela confirma a inconstitucionalidade do regime anterior. São exemplos disso que acabo de mencionar inúmeros julgados desse Supremo Tribunal Federal, valendo citar que foi decidida a inconstitucionalidade da progressividade do IPTU no período anterior à emenda constitucional 29 de 2000, pleno, na época, relatora ministra Ellen Grace, que deu origem à súmula 668.
Foi declarada também a inconstitucionalidade da incidência do ICM na importação por não contribuintes antes da emenda constitucional 33 de 2000. Foi decidida também a inconstitucionalidade do protocolo CONFAS 21 de 2011, antes da emenda constitucional de 87 de 2015, relator ministro Barroso, e inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, editada antes da emenda constitucional número 20 de 98, relator ministro Marco Aurélio. Vale dizer, a emenda 20 de 98, portanto, ela vale apenas para o futuro, não podendo retroagir. E o legislador constituinte derivado tem plena consciência da jurisprudência desse Supremo Tribunal e da doutrina a respeito da matéria. Tanto que, e é evidente o argumento, a emenda constitucional 20 de 98 declara que ela produzirá efeitos após a sua publicação. Já quando foi editada a emenda constitucional número 44 de 2005, tratando da mesmíssima matéria do próprio parágrafo 9º do artigo 195, a emenda dispõe que ela produzirá efeitos retroativamente até a publicação da emenda 4103. Vale ter duas emendas constitucionais tratando da mesmíssima matéria, uma declara que vale para frente e a outra, por força de ressalva expressa, produz efeitos retroativos. Ora, egrégio plenário, a adoção da tese sustentada pelo acordo recorrido abre um precedente grave e sério, porque implicaria admitir que uma lei de 1989 estaria sendo constitucionalizada por uma emenda constitucional lavrada, editada, quase 9 anos após. Isso não tem sentido. Daí porque o ministro Marco Aurélio, no RE 598-572, na esteira da jurisprudência pacífica desse Supremo, sobre a constitucionalização superveniente, foi contrário ao julgamento, na mesma oportunidade, também do período anterior à emenda constitucional 20 de 98. Naquela oportunidade, assentou o ilustre ministro Marco Aurélio: não creio que uma emenda constitucional venha à baila com caráter simplesmente explicativo. O texto primitivo da Carta de 98 somente previa o tratamento diferenciado de contribuintes quanto à espécie impostos, não abrangidas as contribuições. Daí a necessidade para placitar-se a cobrança diferenciada de contribuições de emenda constitucional, como acabou sendo promulgada a emenda 20 de 98. No caso, ademais, excelências, vale ressaltar que nem a isonomia teria sido observada e nem a capacidade contributiva no caso concreto. Realmente, conforme já muito havia sido assentado na doutrina, e especificamente ressaltado pelo ministro Carlos Veloso, o princípio da igualdade tem que ser levado em conta sob dois aspectos. A igualdade na lei, que se dirige ao legislador para que estabeleça um tratamento uniforme na própria lei, e a igualdade perante a lei, para que os demais entes aplicadores da lei utilizem de forma não discriminatória a aplicação da lei. No caso, não foram observados esses dois aspectos. Existe uma discriminação manifesta na própria lei quando estabelece um adicional de 2,5% para grandes bancos e pequenos bancos, empresas seguradoras e agentes, pessoas físicas, corretores de seguros. Que isonomia é essa? Que capacidade contributiva existe para se comparar? Acabamos de ouvir aqui da tribuna que as instituições financeiras respondem por um grande volume de dinheiro, o PIB correspondente ao de vários países. Como comparar-se, então, e validar um dispositivo que iguala instituições financeiras e corretores autônomos de seguros? Evidentemente, isso levaria à inconstitucionalidade do dispositivo, não se aplicando, portanto, seja aos corretores autônomos de seguro, seja às instituições financeiras. No caso, evidentemente, não foi este um critério válido que poderia prevalecer para justificar um tratamento
desigual. De mais a mais, como disse, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, só se refere aos impostos e não às contribuições. Por fim, para concluir, vale ressaltar que o Ministério Público Federal, em seu parecer, disse que o provimento desse recurso implicaria em transformar o Judiciário em legislador positivo, o que, com a máxima vênia, não é verdade, porque o que se pretende, no caso, não é que se legisle, mas apenas e tão somente que se afaste a cobrança inconstitucional desse adicional de 2,5%, aplicando-se a mesma alíquota de 20% sobre a folha de salários, a que sempre estiveram sujeitos os contribuintes previstos na norma guerreada, e de modo que fica restabelecido o mesmo tratamento. E, por fim, não prevalece também o argumento do Ministério Público Federal, no sentido de que as instituições financeiras gozariam de um tratamento preferencial diferenciado com relação à COFINS. Isso porque a COFINS foi instituída pela Lei Complementar... Vossa Excelência que finalize, porque já finalizou o tempo. Foi instituída pela Lei Complementar 70 de 91, 2 anos após a edição da norma em comento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Leonardo Quintas Furtado, procurador da Fazenda Nacional, que falará pela recorrida União neste caso. Vossa Excelência também tem até 15 minutos e está com a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Carlos Lewandowski, relator do processo, excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, excelentíssimos colegas advogados, excelentíssimos colegas servidores. A Fazenda Nacional vem hoje, excelências, completar um ciclo que se iniciou naquele julgamento que já foi citado aqui diversas vezes, no 598, RS 598572, da relatoria do ministro Edson Fachin. Naquele julgamento, Vossa Excelência assentaram a constitucionalidade da diferenciação de alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários no período posterior à emenda constitucional 20. Como já bem dito, agora nós estamos analisando o período anterior àquela emenda. E a tese da Fazenda Nacional, excelências, é que todos os argumentos que foram muito bem lançados naquele julgamento podem ser replicados no presente caso. Por quê? Da análise daquele julgamento, que eu tive a honra de poder participar, sustentando também oralmente, o que se percebe da leitura dos votos de Vossa Excelência é que a emenda constitucional 20 ela não foi o ponto principal. Ela não foi um motivo que levou, o motivo ensejador do entendimento que foi ao final sufragado. Na realidade, Vossas Excelências entenderam que essa diferenciação é correta porque ela obedece à isonomia, porque ela obedece à capacidade contributiva, porque ela obedece à equidade na participação do custeio. Aliás, o que ficou registrado lá é que, muito ao revés do que se alegava lá e que ora se alega novamente, o tratamento que foi dado pela legislação, ele reforça a isonomia, ele reforça a capacidade contributiva, justamente porque as instituições financeiras foram escolhidas pelo legislador por demonstrarem signos de riqueza maiores do que o restante de outras modalidades de atuação empresarial. De efeito, não há dúvida, refazendo, excelências, todos esses princípios, a isonomia, a capacidade contributiva e a equidade na participação do custeio, são princípios oriundos da redação originária da Constituição Federal da República. Não há qualquer dúvida de que a isonomia se aplica às contribuições e de que a equidade na participação do custeio também se aplica às contribuições. Aliás, a equidade é um dos vetores do sistema de seguridade social. A solidariedade, que também foi muito mencionada naquele julgamento, também tem aplicação no caso concreto e sempre foi aplicável. E o princípio da capacidade contributiva, apesar da redação que consta expressa lá, essa Corte tem entendimento pacífico de que o princípio da capacidade contributiva é aplicável a todas as espécies tributárias. Aliás, essa frase, esse termo que eu acabei de utilizar, ele consta da ementa do julgamento do 592-578. 598-572. O excelentíssimo ministro relator, Vossa Excelência, no julgamento do RS 573-675, aplicou a capacidade contributiva à COSIP, que é uma contribuição. A capacidade contributiva, aliás, ela foi inclusive reconhecida para as taxas, que são uma espécie tributária que é ligada com uma atuação estatal específica, com o poder de polícia. Do ministro Celso de Mello, eu citaria o RE 598, não,
ministro Celso de Mello foi o 216259, do ministro Dias Toffoli, o RS 707-948. São todos, excelências, princípios que constam da redação originária. Então, o que se está analisando no caso concreto é, especificamente, qual foi a alteração promovida pela emenda constitucional 20. E aqui é preciso esclarecer primeiro um único ponto. A emenda constitucional 20, de 98, não trouxe apenas o parágrafo 9º, não inseriu apenas o parágrafo 9º no artigo 195. A emenda constitucional 20, ela trouxe uma ampla e significativa reforma previdenciária. Vários foram os dispositivos alterados pela emenda constitucional 20. O legislador constituinte derivado, aproveitando essa oportunidade, até porque, como foi dito aqui na tribuna, é um processo muito mais dificultoso, a aprovação de emenda constitucional, aproveitando esse ensejo, o que foi que o constituinte derivado fez foi inserir o parágrafo 9º, que, na verdade, ele reforça, ele materializa a isonomia que foi sempre prevista desde o Constituinte originário. O princípio da igualdade, excelências, a doutrina diz que é uma cláusula geral. As cláusulas gerais, elas precisam ser preenchidas, precisam ser preenchidas realmente com conceitos do próprio legislador. E ele fez isso na emenda constitucional 20, posteriormente fez isso na emenda constitucional 47. Então, o que essas duas emendas trouxeram, na verdade, foi limitar a própria aplicação desse princípio da isonomia. Eles trouxeram balizas que antes não haviam. O fato de você trazer baliza para o princípio da isonomia por meio da emenda constitucional 20 não significa que antes a isonomia não era aplicável. Então, é preciso esclarecer isso. A função da emenda constitucional 20 não foi simplesmente trazer o parágrafo 9º para a Constituição. Ela fez uma ampla reforma e, nesse contexto, aproveitou para reforçar esses princípios tão caros à seguridade. Há essa função hermenêutica de você repisar conceitos. O exemplo clássico, excelências, e relacionado ao próprio princípio da igualdade, consta no caput do parágrafo 5º da Constituição. No caput do parágrafo 5º consta: todos são iguais perante a lei. Logo a mais, no inciso 1º, consta: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A tese a tese de que não haveria normas inúteis significa que o inciso 1º do artigo 5º é inútil? Não me parece. Na verdade, o inciso 1º do artigo 5º ele reforça o princípio da isonomia que constava lá no caput. E nesse mesmo sentido é que vem a emenda constitucional 20, posteriormente a emenda constitucional 47, e tentam amoldar, delimitar, pôr essas balizas ao princípio da igualdade e ao princípio da capacidade contributiva nesse contexto das contribuições previdenciárias. Então, a levar a ferro e fogo, excelências, esse raciocínio de que toda alteração da Constituição, toda alteração necessária, toda inclusão de um texto na Constituição vai necessariamente representar uma alteração normativa e não, como a Fazendora defende, pode representar um reforço a um conceito que já existia, leva a uma situação, quando devida vênia, um pouco paradoxal. Imagine-se, excelências, que jamais tivesse sido inserido o parágrafo 9º. Se jamais tivesse sido inserido o parágrafo 9º, seria essa disposição constitucional? Sim, porque Vossa Excelência disseram no precedente que eu já citei várias vezes, que ela obedece à capacidade contributiva, que ela reforça a isonomia e que ela protege a equidade da participação do custeio. Perfeito. Então, com o advento de uma norma que reforça isso, significa que o para trás estaria negado? Realmente não nos parece. Então, o que a Fazenda Nacional vem hoje, excelências, é reforçar o que já foi decidido com votos muito bem lançados, a unanimidade, de que essa diferenciação ela é fundamentada em princípios oriundos da redação original da Constituição Federal, e, por isso, a Fazenda Nacional, até sendo bem breve aqui na sustentação, pugna pelo desprovimento do recurso, seguindo, inclusive, o parecer do doutor MP. Obrigado, excelência. Senhores ministros, considerando que faltam 10 minutos só para o nosso intervalo, eu suspendo para o intervalo e, na sequência, voltaríamos, então. Está suspensa a sessão por 30 minutos.